Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, e hoje vou conversar com vocês sobre instrumentos financeiros, o nosso famoso CPC 48, que foi um dos últimos a entrar em vigor, as últimas normas contábeis que foram traduzidas aí das IFRS. Ponto importante é que, como é um CPC mais novo, não tem muitas provas, não tem tantas questões assim, porém, nos últimos 2 anos, começou a ter uma maior frequência de questões aí da FCC, da FGV e da CESP sobre esse tema. Então é um tema muito importante que eu creio que em breve vamos ter questões do exame de suficiência aí englobando esse assunto, que é uma tendência, né, que o pessoal começou agora a entender e a explicar e fazer questões sobre essa temática. Vocês vão ver que eu vou colocar algumas questões aí da FCC, que elas são bem padrões e não são muito difíceis, desde que você entenda a lógica, tá pessoal? A lógica dos instrumentos financeiros. Ponto importante então, que o primeiro passo é saber quando reconhecer, tá? Quando a gente vai fazer esse registro inicial do instrumento financeiro. Lembrando que o CPC 48 ele diz: a entidade deve reconhecer um ativo ou passivo financeiro no seu balanço patrimonial quando e apenas quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais. Ou seja, né, de acordo com o contrato, com a cláusula que fez a negociação do instrumento financeiro, a partir do momento que estiver tudo em vigor, que estiver correto, né, e conforme o contrato puder ser lançado e for da empresa, ele vai poder aí ser registrado no balanço, como por exemplo um derivativo ou qualquer outro, um hedge accounting, que pudesse ser registrado de acordo aí com o momento, com a disposição contratual, você deve assim registrá-lo. Pessoal, instrumentos financeiros ele é bem amplo, né? Nós temos aí uma série de possibilidades, até por exemplo a conta caixa, uma aplicação financeira CDB, uma aplicação no Tesouro Direto, ou então derivativos, né? Todos eles são ativos financeiros. Um ponto importante é que nós temos aí que a norma ela aborda como deve ser feita a classificação dos instrumentos financeiros. Um ponto-chave dessa normativa é que agora a classificação ela é feita conforme o modelo de negócio, como a empresa trabalha e gerencia seus ativos financeiros. Esse é o ponto-chave que diferencia da norma anterior. Agora, conforme a empresa, se ela resolve sempre vender os ativos financeiros, se ela segura os ativos financeiros até a data de vencimento, ou se ela tem uma política em que ela varia, né? Às vezes ela vende, às vezes ela mantém. Então isso tudo vai modificar a forma como a gente trabalha e gerencia os nossos ativos financeiros e a sua contabilização. E é claro também na questão chave que a gente chama de característica de fluxo de caixa. Característica de fluxo de caixa contratual. A forma como entra esse recurso. Então, por exemplo, tem ativo financeiro que você vai esperar o fluxo de caixa até o final do período. Ou seja, por exemplo, você compra um tesouro direto, o título público, para daqui a 8 anos. Você vai esperar todo esse período para então receber esse fluxo de caixa contratual, que é basicamente, né, o ficar até o vencimento, que era a antiga classificação aí do CPC 38. Importante, né, que quando a gente fala a palavra reconhecer, é o mesmo significado de contabilizar, o registro inicial, né, o reconhecimento inicial, a nossa contabilização aí nas demonstrações contábeis. Então esse é um ponto-chave, conforme eu mencionei, né? Tudo vai depender das disposições contratuais que estão dentro desse instrumento financeiro. Bom, e como que a gente vai classificar? Então essa é a parte importante que vocês vão ter que gravar. Aprendendo isso, vocês conseguem aí matar todas as questões relacionadas a instrumentos financeiros. São as 3 categorias chaves. A primeira categoria, pessoal, é que os ativos financeiros são mensurados ao custo amortizado. São os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. Essa situação acontece quando nós temos um ativo financeiro e a gente resolve ficar com ele até o final do prazo. Ou seja, eu investi em um título público para daqui
há 3 anos, 2025. Eu não vou vender ele. Eu vou ficar com esse ativo financeiro até 2025 e vou receber juros, né? Vou receber atualização desse meu valor conforme o tipo de instrumento financeiro. Eu não pretendo vender ele antes. Então eu vou ter que mensurá-lo pelo custo amortizado. Já as outras duas situações, elas modificam essa questão. A segunda situação, valor justo por meio do resultado abrangente. Valor justo por meio do resultado abrangente. Nessa situação, pessoal, nós podemos vender. Nós temos talvez a intenção de vender esse ativo, mas não é certeza. Talvez eu venda ou talvez eu fique até o vencimento. Então, uma dívida pública que você vai receber lá em 2028, se você ficar com esse título público até o período dele de recebimento, você pode vender ele antes. Então, a sua empresa tem esse padrão de não ficar com título, com um ativo financeiro até o seu vencimento. Ela normalmente vende antes, ela transforma ele em caixa. Então, nessas situações, pessoal, em que você não sabe se você vai ficar até o vencimento ou se você vai vender, nós vamos registrar o ativo financeiro de acordo com o valor justo por meio do resultado abrangente. E a última opção é quando a gente já sabe, tá, pessoal? A gente já sabe que nós vamos comprar esse ativo financeiro e ele vai ser negociado no futuro. E ele vai ser negociado. Então nós vamos registrar pelo valor justo por meio do resultado. Lembrando, né, que o valor justo é basicamente o valor de mercado. Então as duas situações, tanto a 2 como a 3, nós temos possivelmente a intenção de vender. Então dessa forma nós vamos atualizar esse instrumento financeiro pelo valor de mercado, para o balanço patrimonial, a demonstração contábil, representar melhor a realidade. Então imagina, na primeira situação eu comprei uma dívida pública de R$1.000. Daqui a 5 anos ela vai valer 3.000. Só que eu não vou vender. Então ela pode ficar registrada no meu balanço por 1.000 e eu só atualizar pelo valor de juros. Porque tecnicamente eu só vou receber esse valor lá no final do vencimento, né? Vou receber o valor conforme as disposições contratuais. Agora a situação 2 e na situação 3 eu posso vender esse meu ativo. Então se esse meu ativo ele vale R$2.000 aqui no final desse ano, eu vou atualizar ele pelo valor de mercado, pelo valor justo, né? Valor justo por meio do resultado abrangente. No caso, se for a segunda opção, né? Se for um instrumento financeiro que eu posso vender, ou talvez eu fique até o vencimento. E se for um ativo financeiro que eu só vou vender, é o valor justo por meio do resultado. Então essa é a ideia, tá, pessoal? Gravem esses 3 pontos. Custo amortizado, vou ficar até o final do vencimento. Segundo ponto, valor justo por meio do resultado abrangente. Não sei se eu vou vender ou se eu vou ficar até o vencimento, mas eu tenho essa possibilidade de vender esse instrumento financeiro. E o terceiro, pessoal, eu vou vender e vou negociar esse meu ativo financeiro. Então tu trabalha mais com uma questão especulativa, uma questão de gestão de caixa por meio de vendas desses ativos, tá bom? Ponto importante, que eu posso mudar, né? Eu posso trabalhar cada ativo financeiro conforme a minha expectativa, conforme o meu uso desse meu bem. Então posso mudar e alterar conforme a minha visão, né? Conforme o uso de cada ativo financeiro. Então, reiterando, né? A classificação ela é feita pelo modelo de negócio e pelas características do fluxo de caixa. A questão do modelo de negócio, rapidamente aqui o conceito dele, de acordo com o CPC 48, que ele é determinado pelo nível, tá, pessoal? Pelo nível de como a empresa gerencia e cuida dos seus ativos financeiros. É a sua relação com o objetivo comercial. Então isso sempre faz parte de uma análise aí desse modelo de negócio da empresa. Outro ponto importante, que não é o que a empresa espera fazer, tá? Principalmente numa empresa que sofre uma auditoria em relação aos instrumentos financeiros, não se analisa apenas o que ela espera fazer, mas o que ela vem fazendo com todos os seus ativos financeiros, a perspectiva e o histórico em que a empresa trabalha. Então, se uma empresa sempre vende os ativos financeiros antes, provavelmente o correto é que todos, né, e no geral quase todos os instrumentos financeiros, sigam esse mesmo padrão.
sejam classificados pelo valor justo por meio do resultado. Então agora vamos começar a calcular e entender o funcionamento dos 3 métodos de classificação e registro dos ativos financeiros. Vamos iniciar pelo custo amortizado. O custo amortizado ele acontece se forem atendidas 2 situações. A primeira, pessoal, é que o ativo financeiro seja mantido até o final da sua vida útil. Então é fácil, pessoal. Custo amortizado eu não vou vender. Eu vou ficar até receber os fluxos de caixas contratuais. É assim que a norma diz, né? É bom entender também a lei seca da norma. O ativo financeiro for mantido dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixas contratuais. Ou seja, eu vou ficar com esse meu ativo, esse meu título público que eu investi, eu vou ficar com ele até o final do prazo. Então essa dívida pública que eu comprei lá para 2028 eu não vou vender, não vou transformar ela em caixa, eu vou deixar ela até 2028. E o ponto importante é que também esteja relacionado ao pagamento, né? Tenha incluso juros, tenha incluso também um valor de atualização. É claro que isso aqui vai depender muito, tá, pessoal, do tipo de ativo financeiro que a gente vai estar trabalhando, tá? Do tipo de ativo financeiro. Então vamos ler aqui o segundo padrão conforme a norma. Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem em datas especificadas a fluxos de caixas que constituam exclusivamente pagamento de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Então, pessoal, o tipo de ativo financeiro ele tem que ser possível demonstrar e calcular tanto o valor do principal como também fazer uma análise dos juros temporais. A gente vai ver alguns exemplos assim de como que a gente vai fazer esse cálculo. E essa questão, esse cálculo, nós chamamos de curva do papel, que é o valor calculado do principal, da dívida inicial, mais os juros que vão se somando. E o ponto-chave que vocês vão ter que anotar é que o custo amortizado ele não é atualizado pelo valor justo. Então, meus instrumentos financeiros, que eu contabilizo pelo custo amortizado, pelo valor que eu paguei, e depois eu atualizo pelos juros, eu não atualizo pelo valor de mercado. Até porque, nesse método, eu não vou vender, eu não tenho intenção de venda. Então eu não faço esse tipo de atualização, de ajuste pelo valor justo, tá bom? É só gravar isso que você consegue matar várias questões. Ó, um exemplo aqui, uma empresa ela comprou um título de 10 mil reais com juros de 1%. Passou um mês, eu quero saber qual que é o valor atual desse instrumento financeiro. Os juros, ele sempre é calculado, a remuneração desse instrumento financeiro. Então eu pegaria 10 mil, passou um mês, vezes 1%, que é o valor dos juros nesse contrato. Nesse caso, o nosso bem está valendo 10.100. Vocês vão ver que sempre se calcula o rendimento. É como se você fizesse uma aplicação numa poupança. Você aplicou 10 mil reais, certo? 10 mil reais no primeiro mês vai gerar 1%, vai gerar 100 reais de juros. Aí você soma a sua aplicação financeira, terminou em 10.100, certo? Então é muito similar a uma conta poupança, uma conta aplicação financeira, porque uma aplicação financeira não deixa de ser aí, né, um instrumento financeiro. Então é a mesma coisa nessa situação. Se eu tinha 10 mil reais, aplicou 1% de juros, e aí você vai somar o valor do rendimento. Então o valor do rendimento sempre é somado. E aqui só para exemplificar, inicialmente debita uma conta do ativo, título financeiro, custo amortizado. Se fosse uma conta aplicação financeira, poupança seria a mesma coisa, né? Debito aplicação financeira, debito poupança e credito caixa, da onde saiu o recurso, 10 mil reais. E depois contabilizo os juros. Eu debito aqui, ó, o título financeiro, a conta do ativo que aumentou o saldo, aumentou em 100 reais, e eu credito a conta da receita financeira, uma conta de resultado. Então eu credito a receita financeira, 100 reais, essa conta de resultado.
Importante entender, tá pessoal? É muito similar a uma conta de aplicação financeira, uma conta poupança. O custo amortizado segue a mesma lógica. Importante que basicamente nós não temos um lançamento aí a valor justo. Nesse método eu não vou vender, não tenho essa intenção inicial. Importante que se a gente comparar com a norma antiga, era como se fosse o antigo nome, tá pessoal? A nomenclatura da conta era chamada títulos mantidos até o vencimento. E hoje nós chamamos de custo amortizado. Eu estou comparando que tem muita gente que conhece a norma antiga. E essa norma, ela mudou a nomenclatura e hoje chama de instrumentos financeiros avaliados pelo custo amortizado. É bem intuitivo, tá pessoal? Que é diferente desses dois outros métodos. O método que eu vou comentar agora, ele é avaliado pelo valor justo. Então, tecnicamente, quando você começa a refletir, eu vou ter que mensurar ele pelo valor justo, é porque eu vou ter que colocar a valor de mercado. Então, provavelmente é porque eu tenho intenção de vender. Então, nesse caso, esse segundo método, o segundo método aqui disponível, nós vamos vender ou ficar até o final do período com esse título público. Nesse caso, então você investe R$10.000 num título de governo aqui, do governo brasileiro, para 2024, e você não sabe se talvez você venda antes ou se você vai ficar até o fim do período. Analisando o texto seco da lei, a lei seca, como a gente diz, da norma, ela diz o seguinte: o ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio de resultados abrangentes, se ambas as seguintes condições forem atendidas: o ativo financeiro for mantido dentro do modelo de negócio, cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais, ou seja, até o final do período, quanto pela venda do ativo financeiro. Então, nessa situação, se você não sabe se o instrumento financeiro ele vai ficar até o final do período, ou se você vai vender ele, você classifica ele como valor justo por meio de resultados abrangentes. Essa é a ideia que vocês precisam aí gravar. Então é parecido com o anterior, pessoal? É muito parecido. Você vai fazer o cálculo do rendimento e você vai comparar com o valor justo. Essa é a diferença, tá? É bem parecido com o anterior, só que a diferença é que nesse caso você pode talvez vender. Você pode talvez vender. Então nesse caso, pessoal, você calcula os juros, mas você vai ter que analisar sempre o valor justo do item. Depois a gente vai fazer um exemplo, tá? Eu vou deixar um exemplo ali na sequência. E o último, pessoal, é a categoria residual. É o valor justo por meio do resultado. A norma chama isso de categoria residual, ou seja, o que sobrou. O que não for de um lado ou do outro vai ser o valor justo por meio do resultado. Então aquele bem que basicamente eu já sei que eu vou vender, eu já tenho essa pretensão de venda, uma pretensão mais especulativa, pessoal, é classificado pelo valor justo por meio do resultado. Então nesse caso você vai ajustar o valor a valor justo pelo valor de mercado e jogar direto na conta de resultados. Você classifica esse ativo financeiro quando você não tem a intenção de ficar até o final. Então, se eu compro uma dívida pública do Brasil para 2024, eu vou vender ela antes. Eu já tenho essa noção. Então, eu vou classificar como valor justo por meio do resultado. Vamos fazer alguns exemplos, tá, pessoal, para facilitar. Antes eu vou mostrar um exemplo. E isso vai ajudar vocês a entender as três diferenças entre os modelos. Então, vamos supor que nós compramos um título público, um de cada um. Um título público para receber fluxo de caixa. Então eu comprei uma dívida do governo que eu vou ficar até o final, até 2028, por exemplo. Comprei outro título público que eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou vender ou se eu vou ficar até o final. E comprei um título público para negociação, uma aplicação financeira em CDB que eu vou vender, eu vou negociar antes do período do seu recebimento. Ou seja, um título que atende cada um dos critérios. Então o primeiro critério, vou ficar até o final para receber fluxo de caixa, eu chamo de custo amortizado. O segundo critério,
nós chamamos de valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que tu não sabe se tu vai vender ou se tu vai ficar. E o terceiro método, que tu vai vender, nós já chamamos de valor justo por meio do resultado. Então agora, pessoal, vamos contabilizar cada uma das operações para entender esse funcionamento, como que é lançado e registrado. Isso é muito importante, está sendo muito cobrado, tá bom? Primeiro, a questão da compra. Quando você compra, é como se fosse uma aplicação financeira também, né? Você debitaria a aplicação financeira, nesse caso você debita instrumento financeiro, e credita o caixa, que é da onde saiu o recurso. Se saísse do banco, você creditaria o banco. Então debitei instrumento financeiro, custo amortizado, valor justo e valor justo do resultado abrangente. Aqui é, pessoal, nossos razonetes, o débito aqui nos nossos instrumentos financeiros, nas contas do ativo, e eu acredito a conta do ativo do caixa, que reduziu o saldo, né, que saiu o saldo para poder investir nesses 3 instrumentos financeiros. Agora a primeira situação, imagina que nós tivemos um rendimento. Então passou um mês e nós tivemos um rendimento de R$600 nessa aplicação financeira, por exemplo. Era 10 mil e foi para 10.600 com um rendimento. Tem um rendimento aí, né? Uma aplicação financeira, um instrumento financeiro vai ter eventualmente esse rendimento. E nós temos outra informação. Se eu quiser vender esse título, então eu vou lá no aplicativo do banco e eu quiser vender, eu consigo vender esse título por 11 mil, que é o valor justo. Basicamente o valor de mercado do bem. Então olha só, o meu título vale 10 mil, eu tive R$600 de rendimento e o valor de mercado dele é 11. Primeiro, eu tenho que analisar a contabilização do primeiro título. O primeiro título é aquele título que a gente comprou para ficar até o final. Como eu comprei para ficar até o final, a gente tem que lembrar que nesse caso, no custo amortizado, eu não faço o que? A atualização pelo valor justo. Eu não coloco a valor de mercado o título, que ele é registrado pelo custo amortizado. Então vamos supor, o primeiro passo sempre é registrar o rendimento, porque teve rendimento no título, né? Ele gerou esses juros adicional para a nossa empresa. Então eu debito a nossa conta da aplicação financeira, que nesse caso é um instrumento financeiro, ao custo amortizado, e eu acredito que uma receita, é uma receita normal, uma receita de juros, como qualquer conta poupança, como qualquer aí rendimento. Então debito a conta que vai aumentar, na minha conta do ativo, e credito minha receita. Tudo certo? Então nesse caso, olha só aqui o razonete, nós temos que a conta está com saldo de R$10.600. Então pessoal, gravem aí, anotem aí no seu caderno. O primeiro passo sempre é lançar os rendimentos. Esse é o primeiro passo, o rendimento dos instrumentos financeiros. Segundo passo, analisar o tipo de instrumento financeiro. Nesse caso, o instrumento financeiro ele não é atualizado pelo valor justo, porque ele é um título analisado, contabilizado pelo custo amortizado. Então por aqui terminou os cálculos, não tem que fazer mais nada, tá bom? O segundo, pessoal, o segundo tipo de título, que é o título avaliado pelo valor justo por meio do resultado abrangente. Lembrando que é o título que eu posso esperar receber o dinheiro lá no final, lá no vencimento, ou eu vender. Eu tenho essa dúvida, a empresa trabalha com essas duas perspectivas. Então nesse caso, pessoal, o primeiro passo é sempre o quê? Sempre lance o rendimento, em qualquer um dos 3. Então eu debito a minha conta aplicação e credito minha receita de juros. Então eu aumentei o saldo do meu instrumento financeiro decorrente do rendimento. Só que agora nós temos que lembrar que esse título eu talvez venha vender ele. Nesse caso, o título está registrado depois do meu rendimento por R$10.600. R$10.600. Só que o valor de venda, o valor justo, lá no 31/12 do fim do ano, lá no encerramento do exercício, eu vou analisar e o saldo dele está que ele vale R$11 mil. O valor justo pelo aplicativo do banco, o valor justo por algum site especializado em investimentos é R$11 mil. Só que na minha contabilidade está 10.600. Como esse meu item eu posso vender a qualquer momento,
eu tenho essa intenção talvez de venda, eu vou ter que atualizá-lo pelo valor justo. Só que nessa situação, o título 2, você não sabe se você vai ficar até o final ou se você vai vender. Então, nesse caso, você vai ter que lançar a diferença do valor justo, só que é especial. Essa diferença do valor justo, ela é lançada na conta do PL. É uma situação bem específica que acontece nesse tipo de título. O título que eu não sei se eu vou vender ou se eu vou comprar, ou se eu vou ficar até o final. A receita que vai gerar esse adicional do valor justo, ele é lançado na conta ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste de avaliação patrimonial. Então gravem isso, tá, pessoal? A opção 2, em que eu tenho um título avaliado pelo valor justo por meio do resultado abrangente, o resultado abrangente, eu registro direto no ajuste de avaliação patrimonial. Então, nesse caso, pessoal, nós tínhamos que o instrumento financeiro valia 10.600 de rendimento. Faltou 400 para chegar ao valor justo. Então, eu vou lançar um débito no meu instrumento financeiro e um crédito, pessoal, numa receita, né? Numa receita do ajuste de avaliação patrimonial. Então, eu vou subir, tá, pessoal? Que tecnicamente não é uma receita, é um saldo superior, né? É um saldo a mais no meu patrimônio decorrente de um ajuste de avaliação patrimonial. R$400 no crédito do PL. Então, primeiro, eu sempre recomendo, né? Eu vou analisar a conta do ativo. O meu ativo vai ter que subir R$400, porque eu preciso adicionar mais R$400 de valor justo nesse título que eu posso vender. Então, eu debito R$400. Então, agora falta um crédito. Um crédito de R$400 em ajuste da avaliação patrimonial. O título 2, que é a situação valor justo por meio do resultado abrangente, gravem aí. A contrapartida sempre vai ser o ajuste de avaliação patrimonial, tá bom? Já a terceira hipótese, pessoal, a terceira hipótese ela é diferente. Você vai ter que lançar o rendimento também. O rendimento é a mesma situação. Então, nosso título vai valer 10.600, tá, pessoal? Nosso título público vai continuar registrado por 10.600. E nessa situação, eu sei que eu vou vender. Esse meu bem, esse meu instrumento financeiro, ele foi feito para a venda, tá? Então, eu vou registrar agora uma receita direto no resultado, direto na DRE. Nessa situação, pessoal, na situação número 3, em que o título público ele tem intenção de venda, eu vou vender ele. A minha empresa trabalha nessa perspectiva. Eu não vou jogar em resultados abrangentes lá no PL. Eu vou jogar diretamente no resultado, na DRE. Então, R$400 vai ser um débito no ativo, que vai aumentar a conta do instrumento financeiro, a conta da aplicação, e vou creditar direto no resultado, valor justo. É uma receita de valor justo que vai direto no resultado. Então, esse aqui é o padrão, né? É o padrão quando a gente joga direto na DRE. Só para finalizar, pessoal, um resumo. O resumo do resumo. Quando nós trabalhamos com títulos pelo custo amortizado, somente faça o rendimento. Quando a gente trabalha com o título valor justo por meio do resultado abrangente, você lança o rendimento, você analisa o valor justo e faz um ajuste de avaliação patrimonial. O título número 3, em que você tem o método valor justo por meio do resultado, porque eu vou vender esse instrumento financeiro, eu lanço o rendimento, analiso o valor justo, né? E nesse caso eu tive que lançar uma receita no resultado, tá bom? Agora, para finalizar, nós temos uma outra situação possível. Vocês observaram que nesses casos, o nosso valor justo, o valor de mercado do instrumento financeiro, era maior que o valor, né, do patrimônio. Mas agora eu vou mostrar uma outra situação. Imaginem que nesse caso, o valor justo do bem, então se eu quisesse vender aquele título público, ele estaria valendo menos. Então vamos supor que ele estaria valendo R$10.500, ou seja, um valor menor que 10.600, naquele exemplo, 10.000 mais 600 de rendimento. O que a gente vai fazer nessa situação que pode acontecer e as bancas gostam de cobrar também? Lembrando que esse assunto ele está mais em bancas de porte maior, de porte mais difícil, FGV, FCC, CESP.
As bancas menores ainda não cobram com tanta frequência esse conteúdo, tá bom? Mas é importante conhecer que existe uma tendência de serem cobrados. Bom, em relação ao primeiro tipo de título, o instrumento financeiro avaliado pelo custo amortizado. Pessoal, eu lancei o rendimento, eu faço mais alguma coisa? A gente não faz mais nada. No título pelo custo amortizado, eu não vou avaliar pelo valor justo. Então, se ele está valendo 10.500, eu não quero nem saber, porque na minha contabilidade vai ficar registrado pelo valor patrimonial de 10.600. Isso que vocês precisam gravar, tá bom? Na segunda situação, já é diferente. Nós temos o título que é avaliado pelo valor justo por meio do resultado abrangente. Eu vou ter que analisar. Primeiro, lance o rendimento. 10.000 mais 600, 10.600 com o rendimento, com os juros. E agora eu vou analisar o valor justo. Porém, a gente observa que o valor justo é 10.500. É menor. Então agora eu vou ter que o quê? Reduzir. Quando o valor justo é maior, eu aumento. Quando o valor justo é menor, eu tenho que reduzir ao valor de mercado. Então a minha aplicação financeira, pessoal, vai ter que ser reduzida em 100 reais. Então olhem aqui o razonete. Eu tinha 10.600 no meu ativo financeiro e eu acredito aqui 100 reais no ativo, né, para reduzir o saldo. E eu vou ter o que? Um débito na conta ajuste de avaliação patrimonial. Então lembrando que o título 2, a opção 2, instrumento financeiro avaliado pelo valor justo por meio do resultado abrangente, nós temos sempre a conta ajuste de avaliação patrimonial que vocês precisam gravar. Então eu acreditei na minha conta instrumento financeiro e eu debitei no ajuste de avaliação patrimonial uma conta que vai ficar redutora, um saldo negativo dentro do PL, reduzindo o valor do patrimônio líquido, porque tecnicamente é uma despesa, né? É uma redução do patrimônio líquido, tá? Mas não confundam, tá? Ajuste de avaliação patrimonial é uma conta independente relacionada ao valor justo, que não é uma receita nem uma despesa. É um ajuste, né, que avalia e reduz o PL ou aumenta conforme as outras variações, né? As variações que nós chamamos de resultado abrangente. Nesse canal, no futuro, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a demonstração do resultado abrangente, tá bom? Mas, nesse momento, foquem. No título 2, nós avaliamos o valor justo e a diferença, a maior ou a menor, nós lançamos diretamente na conta ajuste de avaliação patrimonial. E o título 3, pessoal, nós temos o que? A questão do nosso título, que nós vamos colocar à venda. Nessa categoria, que é chamada também categoria residual, nós lançamos o rendimentos, a mesma situação, né? 10.000 mais 600, 10.600. E agora nós devemos reduzir ao valor justo, tá, pessoal? E diretamente no resultado. Reduza diretamente no resultado, lançando o quê? Uma despesa. Então, olha só, pessoal. Ativo financeiro 10.600, reduzindo 100 reais, tá, pessoal? Um crédito de 100 reais no ativo. E eu lanço uma despesa na nossa DRE. Esse é o ponto-chave para vocês entenderem. Então, a situação 3, você joga diretamente no resultado, na DRE, no padrão. Uma despesa financeira. Tá bom, pessoal? Então, gravem isso. E qualquer dúvida, pessoal, fico à disposição, tá? Foco, mantenha os seus estudos aí para concurso, para as provas. E vamos que vamos. E também vou deixar uma lista aqui na descrição do canal. Quem quiser, né, pessoal, pode fazer para treinar e manter também, né, pessoal, manter o aprendizado. É importante para testar, porque são 3 tipos de títulos, de instrumentos financeiros, que não são tão fáceis, né? Não são tão fáceis de compreender inicialmente sem o treino. Então é muito importante que vocês façam essa lista para conseguir entender e gravar bem esse conteúdo, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima!